No tempo perdido, deslizo a sombra da árvore sobre a música do rio. No tempo perdido, tudo é cintilância. No luar, nos copos, nos teus lábios úmidos. Ó tempo perdido, como em ti sou rico, maduro de viagens e multilustrado. Só teu universo feito do não feito nos dá o melhor que há no factível. Tomando o teu barro, nossos dedos moldam, como angelizados, um mundo ideal. No tempo perdido, recupero, enfim, tudo que perdi no meu tempo ganho. Tempo Perdido, poema do livro Estação Infinita e Outras Estações, Poesia Reunida, editado em 2012, de Ruiz Pinheira Filho. Com essas belas palavras, é com alegria que informo que o Museu da Justiça realiza hoje, com o intuito de promover a leitura de poesia, né? Realiza hoje a 31ª edição do Sarau do Museu, Poesia e Memória, o lirismo rememorativo de Rui Espinheira Filho, em formato virtual, neste 17 de maio de 2023, são 17 horas e uns poucos minutos, e essa ação ela é mais um dos desdobramentos do programa do Direito à Literatura, Encontros Literários Interdisciplinares, que é uma série de ações que tem como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais humanidades. E nesta edição, celebramos o Dia da Memória do Poder Judiciário, comemorado no último dia 10 de maio, e instituído pelo CNJ, e fazemos isso homenageando o poeta, ensaísta, ficcionista, jornalista e cronista Rui Espinheira Filho. Ele é doutor em letras pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e Rui também é doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e professor aposentado do Instituto de Letras da UFBA. Considerado pela crítica em geral como o poeta da memória, Espinheira Filho já publicou mais de 30 livros de poemas, vários deles laureados nacionalmente, distinguidos por entidades como a Academia Brasileira de Letras, Prêmio de Poesia, pela Câmara Brasileira do Livro, Prêmio Jabuti, e União Brasileira de Escritores, Prêmio Ribeiro Couto. É autor de, entre outras obras, Estação Infinita e Outras Estações, de 2012, Poesia Reunida, e como prosador e ensaísta publicou mais de 10 títulos. Seus poemas e contos integram diversas antologias no Brasil e no exterior, em Portugal, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. O poeta baiano também está prestes a lançar A Invenção da Poesia e Outros Poemas, livro que marca os 80 anos do autor, recém-completados. O encontro de hoje conta com as participações do homenageado, claro, e de Miguel Sanches Neto, doutor em letras pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com estágio de pós-doutoramento na Universidade do Minho, em Portugal, professor associado de literatura brasileira na Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, onde atualmente ocupa o cargo de reitor. Já publicou mais de 40 livros em diversos gêneros, de diários a aforismos, com destaque para 3 títulos autobiográficos: o romance Chove Sobre Minha Infância, de 2000, o livro de poemas Venho de um País Obscuro, de 2000 também, e as crônicas de Herdando uma Biblioteca, de 2004. Recebeu os prêmios Cruz e Souza, em 2002, e Binacional das Artes e da Cultura Brasil-Argentina, em 2005. Foi finalista, mais de uma vez, dos prêmios Portugal Telecom e São Paulo de Literatura. Em 2023, o autor lançou as obras A Ninguém e Poesia Reunida, 1991 a 2021. E Inventar um Avô, romance, para comemorar os seus 30 anos de carreira acadêmica e literária. No evento também está presente conosco aqui o crítico literário, poeta, ensaísta e jornalista Ricardo Vieira Lima, doutor em literatura brasileira pela UFRJ e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea,
da UFRJ. Ricardo organizou e prefaciou os livros Anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira, de 2010, e Poesia Completa, de Ivan Junqueira, lançado em 2019, em edição conjunta da editora portuguesa Glaciar com a Academia Brasileira de Letras, ABL. Seu livro Ariete, Poemas Escolhidos, de 2021, ganhou os prêmios Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras, ACL, e Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, UBRJ. Ricardo, que também é coordenador do Sarau do Museu, nesta edição atuará apenas como crítico literário, falando sobre a poética ruiana. A mediação será feita por mim, W.B. Lemos. Eu sou doutor em literatura comparada pela UERJ, sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, a ESAGE, e também sou um dos coordenadores do Sarau do Museu. Hoje, além de conversar com os convidados, a audiência poderá ler poemas do homenageado, bem como os de sua própria autoria, desde que preferencialmente dialoguem com a obra e ou os temas da poesia de Ruiz Pinheiro Filho. O Sarau do Museu prossegue com o seu objetivo de resgatar a história e atualizar a forma das tradicionais reuniões literárias e musicais cariocas, tão ao gosto da Belle Époque e do Rio Antigo, em que os apreciadores de poesia e da música, da boa música, se reuniam para dizer e ouvir poemas e canções de sua preferência. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do educativo do Museu da Justiça. Tendo ditas essas palavras, eu dou as boas-vindas a todos a nossa audiência, os nossos convidados, Ruiz Pinheiro Filho, Miguel Sanches Neto, e passo a palavra ao outro coordenador, Ricardo Vieira Lima. Obrigado, Lemos. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está no evento. Boa tarde, Rui, boa tarde, Miguel. É uma grande honra e alegria ter vocês aqui conosco, né? Miguel já pela segunda vez, já participou anteriormente falando sobre Cecília Meirelles, e o Rui, que há anos eu queria trazê-lo aqui e finalmente conseguimos. Um dos maiores poetas brasileiros, né, do século XX e XXI. Então, é uma grande honra e uma alegria estar com vocês aqui e ter a sua presença, Rui. Acho que será uma tarde inesquecível. Sem dúvida nenhuma, será uma tarde memorável, né? A propósito, né, dos temas explorados pela poesia do Rui. Rui, parte da crítica literária ele deu justamente, né, esse epíteto, o de poeta da memória, em razão das relações existentes entre poesia, memória e tempo, tópicos muito presentes na sua obra poética. Nós gostaríamos de saber se você concorda com esse apelido e com esses motivos, os motivos, né, que aparentemente justificariam essa aplicação, né? Bom, quando eu li pela primeira vez isso, eu respondi assim: e quem não é? Qual o autor que escreve sem a memória? Não existe. E poesia sem memória também não existe, como qualquer literatura, a arte de um modo geral. Porque o que é que nós somos compostos? Além do cotidiano, corriqueiro, e do que nós chamamos de presente, que, quando eu acabo de falar aqui, já acabou de passar, a única coisa que nós temos mesmo é o nosso passado. Esse nos pertence. Essa é realmente uma riqueza de que você não pode abrir mão, nem deve, porque ela que realmente mantém a sua vida, o entusiasmo de existir, com as referências todas que você tem do seu passado, todas as suas aventuras, inclusive suas frustrações, suas angústias, mas isso tudo é a vida. Não há vida sem memória. Então, eu acho que, na verdade, a memória está muito presente na minha poesia, e não só na minha poesia, na minha ficção também, e nas crônicas, em tudo que eu faço. Isso é natural para mim. Eu não planejei isso. Eu nunca planejei nada em termos de literatura.
as coisas me ocorrem, vão me ocorrendo ao longo do tempo. Isso vem desde a infância. Então, eu tento expressar essas coisas, que são coisas minhas, mas são coisas dos outros também. E por isso que muitos leitores, não tantos assim, mas alguns bons, se reconhecem nas coisas que eu digo, porque são coisas de todos nós. Eu acho perfeito se dizer duas coisas que podem me dizer à vontade, que eu sou um memorialista, um mnemônico e que sou um sonhador. Sou mesmo. Muito grato, Rui, por suas palavras, por sua fala, que é uma reflexão sobre o fazer poético. E a propósito do que você abordou, nós gostaríamos vou pedir à produção, à produtora Sara, que exiba um vídeo com um de seus célebres poemas. No tempo perdido, deslizo a sombra da árvore sobre a música do rio. No tempo perdido, tudo é cintilância, no luar, nos copos, nos teus lábios úmidos. No tempo perdido, cantam as alviaves e me amas na areia de uma praia anônima. Ó tempo perdido, como em ti sou rico, maduro de viagens e multilustrado. Só teu universo, feito do não feito, nos dá o melhor que há no factível. Tomando o teu barro, nossos dedos moldam, como angelizados, um mundo ideal. Na tua verdade, uma outra história. Nós temos as mãos repletas, mas puras. Assim, pairo a sombra da árvore, sobre a música do rio, computando nuvens, conversando flores, seixos, reflexos, logo esporeando um galope mágico. No tempo perdido, recupero enfim tudo que perdi, no meu tempo ganho. Então, nós temos aqui a poesia do Rui sendo difundida nos meios virtuais, nesse canal Poesia Falada. Nós não temos aqui a identificação dos responsáveis é um canal dedicado à leitura de poesia. Então, podemos observar aqui essa relação aqui digamos, dos meios, né, contemporâneos, né, e a poesia do Rui falada e audível aqui para o nosso prazer, para a nossa alegria. Lemos, Oi. eu gostaria só de complementar que este poema é do primeiro livro do Rui, do livro chamado Eléboro, em 74. É um livro extraordinário. O Rui já estreou completamente maduro como poeta. E desde o primeiro livro que esse poema é paradigmático, né? Porque desde o primeiro livro que a gente vê essa relação de tempo, poesia e lirismo na obra do Rui, né? Então, esse poema é lapidar. Tanto que você lê o poema, né, na apresentação dos convidados e fiz questão de colocar esse vídeo, que é um dos vídeos mais bonitos sobre a poesia do Rui e um poema tão representativo, né, na obra dele, do primeiro livro, como eu disse. Sim, sim. Então é muito a propósito, né? Temos aqui conosco o Rui, então, nesse momento em que celebramos, né, o Dia da Memória, então, no Espaço da Memória, né, Museu da Justiça, a Casa das Musas, né? Então, perfeito. Rui, você está prestes a lançar um novo livro, já mencionamos aqui, né, intitulado A Invenção da Poesia e Outros Poemas, obra prefaciada justamente pelo nosso amigo, né, em comum,
Ricardo Vieira Lima, que daqui a pouco vai falar sobre a sua poesia. E este novo livro marca os seus 80 anos de idade. Sendo assim, Rui, completados, né? Foram completados no final do ano passado, né? E, além de quase 50 anos de carreira literária, iniciada com a publicação, né, de Eléboro, né, em 1974, o livro mencionado pelo Ricardo. Você poderia nos falar um pouco sobre esse trabalho novo e no que é que ele difere dos trabalhos anteriores? E, se possível, você poderia também ler algum dos poemas dessa obra que ainda está inédita, por favor? Sim, eu posso ler alguma coisa. Eu tinha lido, eu não sabia antes, mas eu li essas orientações da organização que eu poderia ler, ou seria instado a ler alguns poemas. Então, eu imprimi alguns poemas desse livro novo para poder ler aqui. Esse livro é mais um livro meu, ou seja, é um livro que foi ocorrendo ao longo do tempo. Eu publiquei antes 6 livros pela Patois. Antes da Patois, eu tinha publicado 5 também pela Record, ou seja, pela Bertrand Brasil. E esse sai pela Record, como saiu o meu primeiro e o segundo na Record, foi também pela Record. Então, eu escolhi aqui uns poemas, não sem muita preocupação com eles, mas eu resolvi, por exemplo, ler para vocês o poema título do livro, né? O poema que abre o livro. A invenção da poesia. Vai se encantando na vida que em sua alma clareia, das manhãs até as suaves carícias da lua cheia. É um menino que desperta e o mistério vem sonhando. Logo que entreabre os olhos, é um passarinho voando. Às vezes mais, uma nuvem em que se esconde um dragão ou veleiro de altos ventos navegando na amplidão. Sonha o mar que lhe mostraram num gesto amplo. O mar, que logo lembrou-lhe o céu, o mar de nunca acabar. Que lhe disseram das fadas, existiam pequeninas e até um pouco maiores, disfarçadas de meninas. Muitas as faces de tudo, esplendentes, mas destino é a mais bela e que sussurra suas canções ao menino e com a poesia vai, num tom cálido e profundo, embalando o que será mais um poeta no mundo. É um poema realmente dos primeiros tempos, vamos dizer assim. É o nascimento, né, do escritor. Não é ele que inventa a poesia, é a poesia que inventa ele. O sentido do título é exatamente isso, a invenção da poesia. Não pelo menino. O menino é que é inventado por ela. Você poderia complementar aí? Você estava se referindo ao novo livro. A gente ia ver, se você puder falar um pouco sobre o novo livro e sobre alguma diferença que você realce em relação à sua produção anterior. Então, esse livro meu, como eu disse aqui antes, é mais um livro meu. Quer dizer, tem alguns autores que cada livro quer fazer um livro novo, e às vezes fica uma loucura, porque ele nem sabe para onde está indo. Nós temos muitos exemplos dessas coisas, né? Esse aqui é novo, você vai olhar, não tem nada de novo, tem confuso e perdido. E como eu não faço esse tipo de projetos, eu escrevo aquilo que vai me ocorrendo. Então, esse é um livro, de um modo geral, é um livro que pertence a todos os outros livros meus, porque é uma continuação do que eu venho escrevendo ao longo da vida. Né? Não estou fazendo novidade nenhuma. Já me cansei das novidades. Não tem novidade. Né? Isso a gente sabe desde a Bíblia, né? Que não há nada de novo debaixo dos céus.
Você está me Então, lembrando Eclesiastes. o que é grande, o que é bom e permanece. O que não é, desaparece. Como tanta coisa já desapareceu, felizmente. Né? Não vou entrar em detalhes, não, mas eu fico contente por certos desaparecimentos. Então, é mais um livro meu. Só lendo esse livro para se ter uma ideia. É claro que eu escrevi coisas nesse livro que dificilmente teria escrito em outros. Com o tempo, a idade, você vai atingindo outros parâmetros, vamos dizer assim, outras regiões, mas não que haja uma coisa nova do que eu, como autor, escrevi durante toda a minha vida. Não é coisa nova nesse sentido. É nova porque eu fiz agora. E como eu faço agora, eu faço de acordo com a idade que eu tenho agora, com a minha, o meu sentimento do mundo de agora, aquele sentimento do mundo que falava Carlos Drummond de Andrade. Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Esse sentimento do mundo vai se modificando com o tempo, com a sua vivência, com as suas memórias, né? Com seu amadurecimento, inclusive com algumas coisas típicas da idade que nos leva a refletir, talvez mais agudamente, sobre questões da existência humana. Isso eu sempre fiz, nesse livro também. Então, eu selecionei rapidamente uns poemas diferentes uns dos outros, para dar uma ideia, mais ou menos, do que pode ser encontrado nesse livro. Se quiserem, eu posso ler mais um agora. Por favor, Rui. Por favor. Eu dediquei esse poema ao Yaci Anderson Freitas, que escreveu um livro sobre a minha poesia no início do ano 2000 e agora está com o livro todo refeito, repensado, reescrito, querendo editar o livro, mas editar livros assim não é fácil de jeito nenhum. Eu expliquei a ele no início, olha assim, um livro sobre mim, você vai ter a maior dificuldade, porque eu sou um cara desconhecido, eu sou um sertanejo nesse sentido que eu sou um nordestino que mora no Nordeste, está lá retirado, lá no Nordeste. Então, eu não sou desses caras que aparecem aí em redes sociais, fazendo autopropaganda e tal, fazendo essas badalações. Ele disse, não, mas eu vou conseguir, e escrever o livro. Escrever o livro ficou uma beleza. E eu estou na maior torcida para que ele consiga publicá-lo. Então, eu dediquei esse poema ao Yaci. O poema se chama Como nos Versos de Homero. Nesta noite fria de agosto, eu abro sonhos e espero, enquanto ouço o mar mugindo, como nos versos de Homero. É um vasto rebanho de ondas, das que não sei o que espero. Ah, talvez o meu destino, como nos versos de Homero. Talvez. Bem, não sou aquele que, enfim, retornou do fero combate para a sua ilha, como nos versos de Homero. Aqui, ouvindo o mar imenso mugindo, não desespero de chegar a um bom destino, como nos versos de Homero. Mas que destino? De glória, amor? Pode ser um mero pobre anseio, nada grande como nos versos de Homero. Pensei que os deuses nos ouvem quando é mesmo um sonho vero, mas ao final há o destino, como nos versos de Homero. O destino aumenta o frio, nem sei bem mesmo o que quero, e o mar ondeia mugindo como nos versos de Homero. Alguém me aguarda tecendo um lento e triste bolero, uma infinita mortalha, como nos versos de Homero? Não, estou só divagando no que sei, sim, que ainda espero. Bom destino e o mar mugindo, como nos versos de Homero. Sim, creio que os deuses me ouvem, já que não sou insincero, mas bem acima está o fado, como nos versos de Homero. Ondas, ventos, ergo um brinde
as moiras, não desespero, diante do mar cor de vinho, como nos versos de Homero. Beleza? E, muito bom, Rui. Muito eu bom. gostaria, então, de ler para vocês uma coisa bem diferente. Um À soneto. vontade. Um soneto. E é que eu tenho muitos, como sempre. E é decassilábico. Eu estava lendo aqui só em redondilha. Aí, os sonetos reunidos inéditos, é verdade. Maravilha. Soneto da tarde em chamas. Destas nuvens da tarde me derramas a tua lembrança num tempo de chamas, de amor, amor, amor e solidões, com canções de esperança. Essas canções de ilhas iluminadas de paixões, talvez as venturosas, mas me inflamas depois de intensa dor, pois não me amas, e apenas nesse mar de desilusões. Assim a tarde traz dessas histórias tantas memórias que me desencantam, em que vagueio por caminhos tortos. Não, nesta tarde os pássaros não cantam, só escuto as vozes em longínquos portos das frias sombras dos meus sonhos mortos. Beleza. Posso muito também bom, ler um Rui. poema em verso livre, ainda não li até agora, Claro. que é um poema dedicado a Rodrigo Lacerda, que abriu para mim um caminho para a existência deste livro. Ele, como editor da Record, leu os originais, aprovou o livro e depois batalhou para a sua publicação. E eu sou muito grato a ele. Aliás, neste livro, tem uma série de dedicatórias a certas pessoas, dedicatórias do volume, não só dedicatória de poemas. Para o Ricardo eu não preciso, porque num livro antigo tem um poema dedicado a ele que é dos que eu mais gosto. Mas isso é outra coisa. Então, é dedicado aqui tem dois, né? O Miguel Sanches Neto e o Ricardo. E tem também o Rodrigo Lacerda, entre outros. São geralmente poetas, críticos, esse povo. Então, é um poema chamado Um Movimento, a Rodrigo Lacerda. Marina Zetaeva escreveu que o tempo corre, mas não corre para lugar nenhum. Só corre porque corre. Corre para correr, que o seu correr é o fim em si mesmo. Ou então, o que ainda é pior, um correr para fora de si mesmo, de si, da ferida, do rasgo para o qual tudo escorre. Então fico aqui, neste começo de noite, pensando no correr do tempo, em que, na verdade, sempre pensei desde a infância, mas sem esta riqueza de palavras. O tempo que castiga o ser humano desde que ele o percebeu, e do qual escaparam as outras formas de vida que vivem numa bem menos dramática dimensão. Tudo passa com o tempo, tudo corre com o tempo, mas somente nós o interrogamos em espanto e temor. E então pensamos que podemos decifrá-lo, ou ao menos iludi-lo, o que nos leva aos mais assombrosos demônios e às mais cintilantes mitologias. E não compreendemos. E não pensamos que não há o que compreender. Não aceitamos e mergulhamos na imaginação redentora, e de lá, se emergirmos, continuaremos perplexos e doloridos. Há milênios meditamos sobre esse mistério, e assim vamos nós no tempo que corre e deixa escombros de tudo em nossa memória, escombros e escombros e escombros do perdido, que nos acompanharão até o rasgo para o qual tudo escorre no rumo de, como já foi dito, lugar nenhum. Beleza. É um poema Ótimo.
dramático e como a vida é, não é? Maravilha, Rui. Agora, como falaram também, o Ricardo, por exemplo, falou, no tempo de poesia que eu faço também, que não é bem desse tipo, às vezes é uma poesia sobre o fato do dia, do tempo, às vezes é uma poesia de protesto social, tenho várias, porque a vida também é cheia dessas angústias, né? Então, no tempo da pandemia, que foi uma coisa que eu nunca esperava viver, né? A pandemia, para mim, era uma coisa de outrora. Eu conhecia dos relatos antigos de pandemias, etc, etc. De repente, vem uma pandemia, né? E foram 3 anos, assim, difíceis para a humanidade. Então, eu escrevi uma canção em tempo de pandemia. Dentro do mundo parado, reexaminamos a vida. Por que a tornamos assim, tão infeliz, tão perdida, injusta, fria, inconsciente, amarga mais do que fel, mentirosa, desonesta, gananciosa, cruel? Vendo só poder e lucro, com arrogância e vaidade, matando o direito de busca da felicidade. É a construção de um mundo em lamaçal de impiedade, da mais dura indiferença, a vasta mediocridade, que vão sempre corrompendo, querendo tudo aviltar, pregando por toda parte que está proibido sonhar. Sonhamos, porém. Vencida a pandemia, será a vez de mudar a nossa vida em outra melhor. Talvez, talvez. Mas se não pudermos jamais derrotar o mal, que venha e será bem-vinda a pandemia final. É uma crítica para a vida humana, que é estúpida. A pandemia, se vier e acabar com essa vida, será bem-vinda, porque realmente o ser humano não merece continuar vivendo do jeito que ele vive. Bahia, maio de 2020, em quarentena da Covid-19. Maravilha, Rui. Tem um poema sobre o Brasil também, né? Mas desses aí eu também não trouxe. Me parece que eu trouxe só mais um. Não, então vamos deixar, Rui, vamos deixar para a segunda parte, então, para você falar. Porque a gente queria ouvir agora o Miguel. Claro! Ricardo, na verdade, falando de poesia e dedicação, nós temos aqui mais um poema aqui a ser dito. Vamos pedir para que a Sara exiba o vídeo número 2, por favor, Sara. Sonha que escreve, escreve que sonha. Quando sonha, escreve. Quando escreve, sonha. Tudo é o mesmo sonho. Fala em sonho, escreve. Escreve em papel, escreve no chão do quintal, nos pássaros, escreve nas nuvens, escreve na água, nos risos, nas mágoas, escreve na lua, no sol, no horizonte, nas pedras, nos ramos, escreve nos muros, na falta de rumos, escreve no escuro, no claro, desperta ou dormindo, escreve, e escreve no vento. Tudo escreve, escreve, tudo e sobre tudo escreve, escreve, e depois ainda escreve mais, escreve e até escreve que escreve, para que a vida seja um pouco menos obscura e breve. Poema de Rui Spira Filho, do livro Elegia de Agosto. E hoje, Rui Spira Filho está completando 80 anos, esse grande poeta baiano, brasileiro. Parabéns, Rui Spira Filho, meu amigo, meu mestre, pelos seus 80 anos, e que você continue nos presenteando com essa poesia maravilhosa para que a nossa vida seja menos obscura e breve. Um grande abraço. Um grande abraço, companheiro. Muito obrigado.
A simultaneidade dos tempos possibilita isso, né? Esses encontros, né? Nós reservávamos essa surpresa aqui para o Rui Espinheira Filho. Tivemos, então, conosco hoje aqui, né, de alguma forma, né, virtual, pelo menos aqui, o poeta José Inácio Vieira de Mello, né, que, nessa ocasião, homenageou com esse vídeo, né, o aniversário, né, o Rui, né, no aniversário dele em dezembro, né, quando ele completou 80 anos de idade, né, no ano passado. Né? Essa Qual foi a data? leitura, Em dezembro? Qual foi a data, Rui? 12 de dezembro. 12 de dezembro. Eu Então, sou aqui... 12 de 1942. Olha, a poesia Esse poema numérica. foi lido por ele em outubro do ano passado. O Ricardo estava lá também. Então, E as várias temporalidades, então, outubro, dezembro e agora, né, conosco aqui. Pois bem, agora vamos ouvir o professor, crítico, teórico, Miguel Sanches Neto. Né? Vamos ouvir a fala da crítica, né, a respeito da poesia de Rui Espinheira Filho. Miguel além de poeta e romancista, ele é cronista, como já disse, professor, né? É o atual reitor, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele é professor, leciona. Magnífico reitor. Quiséramos nós que todos os reitores fossem dessa estirpe, né? Um intelectual, né? Um autor, escritor, poeta, ficcionista. Né? E, Miguel, você também é um dos mais destacados críticos literários brasileiros contemporâneos, né? E um dos grandes especialistas na obra de Rui Espinheira Filho. Então, por favor, poderia nos falar um pouco, né, sobre as principais características e especificidades dessa poesia, por favor? Boa tarde, então, a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse encontro virtual com Rui Espinheira Filho, um poeta que acompanho desde dos nossos primeiros contatos. Agradecer o Ricardo pelo convite e dizer que comemorar 80 anos de um grande poeta é uma obrigação de todo leitor, é uma obrigação de todo crítico, é uma obrigação de todo escritor. Nós somos um país que desperdiça as suas melhores mentes e nós devemos reverter isso, né, valorizando essas melhores mentes. Entre elas, coloco a figura de Rui Espinheira Filho, um dos grandes nomes da poesia brasileira, não apenas contemporânea, né, da poesia de língua portuguesa eterna. Né? Enquanto houver língua, a poesia de Rui encontrará seus leitores. Queria começar minha fala, me organizei para falar 15 minutos aqui, que foi o que foi pedido, Rui. Eu queria começar minha fala com um pouco recordando como é que nós entramos em contato um com o outro. Foi meu grande amigo também, escritor, Cristóvão Teza, que passou o meu contato para você, e a partir dessa conversa com Cristóvão Teza, nós passamos a nos cartear, né? Você mandava as cartas para aqui, para o Paraná, eu mandava as cartas para a Bahia, depois entramos na era dos e-mails e depois na era do WhatsApp. De tal forma que, embora eu no Paraná e o Rui na Bahia, nós sempre tivemos uma proximidade muito grande, uma proximidade de alma, não alma no sentido religioso do termo, mas alma no sentido de algo que nos anima, algo que nos move, que é a literatura, que é a poesia, que é a preocupação com a passagem do tempo, que é aquela velha pergunta filosófica de quem somos, né? Porque, no fundo, a poesia, ela não deixa de ser um remédio para essa doença que é estar vivo, né? A poesia como um remédio para essa doença que é estar vivo. E é principalmente isso que eu busco quando eu leio poesia. A poesia que dê alguma resposta, que dê algum conforto, que dê alguma energia para que a gente continue existindo, apesar do absurdo que é estar vivo, apesar do absurdo que é a nossa condição humana. Então, Rui,
a tua poesia sempre me deu essa resposta. Nos momentos de depressão, e não existe quem não os tenha, né? Nos momentos de depressão, eu leio poesia. E leio a poesia do Rui, leio a poesia de Drummond, leio a poesia de Fernando Pessoa, que é então esse remédio para essa tragédia que é a condição humana. Queria, agora, feita essa breve apresentação de como eu tive contato com a poesia de Rui, nunca mais parei de ler os livros do Rui Spinheira, e a gente, pude escrever mais de uma vez sobre a poesia dele, quando eu fazia crítica militante, quando no Brasil havia espaço para crítica militante independente, né? Porque a crítica militante, ela marcou, vem da tradição francesa, e ela marcou durante mais de um século a literatura brasileira. O que é a crítica militante? É aquele espaço crítico que eu decido sobre qual livro eu quero escrever. Isso não existe mais no Brasil. Hoje, quem decide os poucos espaços literários que nós temos nas revistas e nos jornais, quem decide isso é o editor, quem decide isso é um conjunto de pessoas. Muitas vezes é um algoritmo que indica um livro que passa a ser analisado. Mas eu fiz durante 19 anos crítica militante. Sou descendente na área da crítica do Wilson Martins, do Sérgio Méliès, do Antônio Cândido, da época em que ele fazia crítica militante. E lá eu pude escrever várias vezes sobre o Rui Spinheira Filho. Então, eu vou fazer aqui uma espécie de resumo do que eu já falei da obra do Rui Spinheira Filho. Primeiro, o Rui surge na década de 70, seus primeiros poemas são do final da década de 60, começo da década de 70. Ele surge num momento extremamente emblemático da cultura e da literatura e da poesia brasileira, que é o momento em que já estavam se desgastando aquela segunda onda do movimento de experimentalismo que vinha da geração de 22, a partir dos concretistas e de todos os outros projetos poéticos derivados do concretismo. Nós tivemos, a partir dos anos 50 e mais intensamente nos anos 60, uma onda de experimentação muito grande, uma onda de experimentação que produzia poesia para ser analisada em sala de aula, que produzia poesia para corresponder aos pressupostos teóricos que aqueles vários grupos de poetas seguiam. Então, era uma poesia de segunda mão, no sentido que a poesia ela nascia por conta dos pressupostos teóricos, né? Ela não tinha uma precedência, ela não tinha um valor em si próprio, mas servia para defender determinadas ideias teóricas na área principalmente da comunicação. Uma poesia que criou uma ruptura entre o poeta e o leitor. Tanto é que, se olharmos para os anos 70, para os anos 60 e para os anos 70, o grande estoque de poesia está na música popular brasileira de altíssima qualidade, que conseguiu fazer a conexão com o público, que conseguiu produzir para um público que desejava poesia, mas que encontrava nos seus poetas de plantão, nos seus poetas mais aclamados, né, apenas experimentos de linguagem. Então, o Rui surge num momento de saturação desse excesso de experimentação. Surge com uma poesia extremamente controlada do ponto de vista da linguagem, não é uma poesia nascida de uma espontaneidade, digamos assim, espasmótica, né? Numa espontaneidade amorfa, mas uma poesia que nasce com um senso de linguagem muito grande, porque quer queira, quer não, acaba sofrendo a influência desse período mais experimental de valorização da linguagem, mas uma poesia que restaura aquilo que a gente poderia chamar, né, dos pilares, né, da poesia lírica, da grande poesia lírica da língua portuguesa. Então, uma poesia que vem, ao mesmo tempo, com esse senso da formal, um grande senso formal, mas que trata de maneira leve, de maneira em conexão com o leitor, de temas que são relevantes para a vida, não apenas do poeta, mas para a vida de todos que leem poesia. Então, acho que essa é a novidade que o Rui coloca dentro da poesia brasileira, um autor que, então, estreia dentro de um panorama que era de experimentalismo e que opta por uma poesia de autenticidade, uma poesia em que nós identificamos a voz desse autor, a voz de um autor de carne e osso que está por trás dos seus poemas.
nesse sentido, é uma poesia extremamente autobiográfica. Não autobiográfica por falar das experiências do Rui, e nós temos isso, muita experiência pessoal sendo retrabalhada pela poesia, mas ela é autobiográfica por revelar em cada verso a voz e a existência desse poeta que tem uma percepção particular de uma existência, que tem essa percepção particular das experiências construídas ao longo da sua época da sua trajetória ainda muito recente. Então, acho que a grande novidade da poesia do Rui aproveitar desse momento em que há uma grande valorização da linguagem, mas não fazer uma poesia voltada para um grupo específico de experimentação, fazer essa poesia na grande amplitude para todos os públicos. Essa poesia ela tem duas grandes características, e aqui ficaram exemplarmente mencionadas, demonstradas nas leituras feitas pelo Rui e por outros poetas dos poemas do Rui. Que a primeira delas é esse senso formal que leva o Rui para o soneto, que leva o Rui para a canção, que leva o Rui, então, para uma percepção mais contida, mais domada da linguagem, né? A poesia dentro de uma métrica mais fixa, mais controlada, que vai caracterizar um lado da poesia de Rui Spinheira. E um outro lado da poesia do Rui Spinheira que a gente poderia aproximar muito da crônica, não dessa crônica que eu chamo de diarreica, né? Mas aquela crônica de Rubem Braga, aquela crônica do Drummond. É uma poesia em que nós temos os elementos da prosa, em que nós temos os meios da prosa utilizados a partir de uma percepção poética da linguagem. Então, de um lado, uma poesia extremamente controlada, uma poesia com formas muito bem definidas, e de outro lado, uma poesia que se espraia, que se organiza, que se esparrama pela página a partir dos meios da prosa, não utilizando uma marcação poética, nem uma marcação fonética dos versos, mas uma marcação muito mais de fala, de prosa, né? Vamos lendo os poemas como se ouvíssemos o Rui conversar conosco. Estas duas posturas poéticas que Rui Spinheira assume, elas são extremamente importantes naquele momento, porque desfazem, então, aquela percepção de que poesia era apenas experimentação. O Rui restaura essa ideia de uma poesia próxima, né, dessas experiências humanas. Uma linguagem na sua medida humana. É isso que nós encontramos na poesia de Rui. Seja nessa poesia de versos livres, nesses poemas de versos livres, seja nesses poemas de formas mais fixas. E na questão das formas fixas, eu acho extremamente relevante também dizer que quando lemos um soneto de Rui Spinheira, nós não temos aquela sensação de que estamos diante de uma linguagem artificial, né? Mesmo no soneto, mesmo na forma fixa mais tradicional, a poesia de Rui Spinheira, ela dá essa sensação de que estamos ouvindo o poeta, não há um verso forçado nos seus sonetos. Então, formalmente, nós teríamos esses dois grandes blocos. Agora, sobre a temática, que é o poeta da memória, eu usei isso várias vezes, né? Eu tenho até um aforismo que o Rui até chegou a citar em um dos seus livros, em que diz que a memória é o antídoto da morte, né? Então, na verdade, a poesia memorialística de Rui é a poesia da antimorte, é a poesia da negação da morte, né? E aí eu queria terminar a minha fala, eu já gastei 12 minutos e 26 segundos aqui, então tenho pouco tempo para falar, mas eu queria terminar a minha fala dizendo que, na verdade, alguns críticos dizem que Rui é um poeta da família espiritual de Carlos Drummond de Andrade. Está certo, e é mesmo, é da mesma família de Carlos Drummond de Andrade. Mas eu tenho pensado muito ultimamente, Rui, que você é um poeta proustiano, né?
um poeta que está dentro de uma percepção temporal proustiana, de uma percepção de escrita literária à la Proust, né? Proust, no volume 2 de Em Busca do Tempo Perdido, bem no final do volume 2, quando ele está no balneário, descobrindo o fascínio das moças em flor, espero que seja possível ainda falar das moças em flor, né? Então, das meninas em flor, como a nova tradução aqui está se referindo, tem o narrador tem uma passagem muito boa, que ele fala de um pintor. Esse pintor se chama, é um pintor ficcional, né? Chama-se Eustier. Esse pintor Eustier, ele faz umas marinhas muito interessantes e que nessas marinhas há uma ilusão de ótica em que nós olhamos para o mar e imaginamos que aquelas figuras que aparecem no mar, elas pertencem à terra. E nós olhamos para a terra e aquelas figuras que pertencem à terra parece que estão dentro do mar. Talvez esta seja a melhor metáfora dessa percepção proustiana do tempo, em que nós olhamos para o passado e percebemos que ele está no presente. E nós olhamos para o presente e percebemos que ele está no passado. Essa confusão, essa sobreposição, essa união entre terra e mar, entre passado e presente, é que eu encontro na poesia de Rui Spinheira. É uma poesia que traz para a gente uma espécie de demarcação das diferenças entre o passado e o presente, entre as pessoas que se foram e as que estão presentes. Veja que Rui, ele é muito generoso nas suas dedicatórias, dedica poemas, dedica livros a vários amigos. Veja que Rui é muito generoso porque ele tem essa percepção do humano e também ele recupera nos seus poemas as vivências de pessoas que já se foram, que morreram. Então, essa união entre passado e presente, essa sobreposição de passado e presente, que é proustiana, como eu disse, que está no Rui, também está nessa percepção dele das amizades do presente e das amizades do passado. É muito reconfortante quando a gente lê uma poesia que faz essa mistura entre tempos que geralmente vemos como contraditórios, como separados, né? Então, a partir até dessa necessidade de poder falar aqui alguma coisa nova sobre a poesia de Rui, eu queria terminar a minha fala dizendo que estamos diante de um poeta que tem uma percepção proustiana do tempo e que luta com a palavra para negar, para combater a morte, porque só a palavra pode ultrapassar o tempo de existência de uma pessoa e mantê-la viva na nossa memória, na nossa sensibilidade. Viva Rui Spinheira Filho! Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Miguel, ainda tem um tempinho. Se você quiser acrescentar alguma coisa ou falar algum poema, dizer algum poema do Rui, esteja à vontade. Olha, eu não sou um bom leitor de poesia em voz alta, porque eu detesto a minha voz, então eu não sou muito bom leitor de poesia, não. Não sou bom cantor, não tenho uma voz musical, né? Mas eu acho que, retomando um pouquinho o que foi dito aqui, da importância da poesia lírica, da poesia praticada hoje no Brasil, né? De poetas como Rui Spinheira Filho, a gente podia selecionar mais 2 ou 3 poetas aí, como Adélia Prado, em Minas Gerais, uma poeta essencial para a literatura brasileira, muito importante para a literatura brasileira, um poeta como Antônio Carlos Sequim, aí no Rio de Janeiro, enfim, poetas da geração mais próxima do Rui e que fizeram essa superação dessas dicotomias, né, tão comuns no Brasil, de que ou você é um poeta contemporâneo e, portanto, você é experimental, ou você não é um poeta experimental e, portanto, você não pertence ao tempo presente. Eu acho que essa ocupação desse lugar de um poeta lírico contemporâneo do tempo presente, que marca a poesia do Rui Spinheira, ela tem um valor
para a história literária, é um valor muito grande para a história literária, né? De tal forma que, como o Rui disse, ele não traz uma novidade a cada novo livro, mas é porque ele está dentro dessa percepção proustiana do tempo, né? Que o tempo não é separado, né? O tempo tem uma extensão que ela é permanente, né? Que a Cecília Meirelles chama isso, né? Ela também praticava isso, né? E o Jorge Lima fala na túnica inconsútil, né? A túnica que não tem costuras, que não tem separação, é um único tecido, né? É esse tempo inconsútil também que a gente encontra na poesia do Rui Pinheiro Filho. A gente fica alegre de saber que o Rui está em plena atividade poética, né? Eu acho assim, eu acompanho o Rui desde começo dos anos 90, então é uma alegria também como leitor, né? Quando morre um escritor, quando morreu recentemente Rubem Fonseca, para mim foi uma tragédia, não a morte dele em si, mas saber que eu não encontraria os livros dele na livraria quando eu fosse procurar os livros dele, os novos lançamentos. Porque também, nos novos lançamentos dos autores que nós admiramos, nós mantemos a nossa crença na literatura, a nossa crença na existência, né? E o Rui é um desses escritores que eu acompanho já a produção há bastante tempo para poder continuar acreditando que a literatura é importante na minha vida e na vida de todos nós. Muito grato, Miguel, por suas palavras, por sua breve, mas profunda e ampla reflexão. Queria informar a todos, nós estamos aqui, temos na audiência a presença do crítico André Sefrin, está conosco aqui também. Salve, André! Está aqui acompanhando, está conosco. Né? André é indispensável também. Né? É como o Miguel. O Miguel é uma honra para a minha vida. Ter encontrado o Miguel como meu leitor é uma coisa que preencheu tudo que eu precisava. Quer dizer, o leitor, aquele que... Porque é também poeta, porque é romancista, porque é contista, porque é tudo de literatura. E quando ele faz uma leitura, a coisa vem carregada, é uma densidade maravilhosa. Eu sempre digo a todo mundo, quando a gente estava conversando, eu disse assim, o Miguel Sanches Neto é uma pessoa que me honra muito. Eu me sinto muito honrado por ter chegado a ele. E as coisas que ele escreveu a meu respeito, francamente, são absolutamente indispensáveis para mim. Para meu equilíbrio, inclusive. É claro, você tem o autor tem que ter um leitor. E você ter um leitor como ele é o máximo que você pode ter. O autor está sempre em busca de uma espécie de o leitor ideal, então você... Ele é exatamente isso, é o leitor ideal. Porque ele entende disso, ele está por dentro disso, isso faz parte da vida dele, é a alma dele. Então, você vendo que o que você escreve chega lá e é recebido dessa forma, é uma coisa que realmente valeu a pena, né? Você diz assim, valeu todo esse esforço, que é um grande esforço, é a chamada luta literária, como dizia o Fausto Cunha, né? A luta literária. Então, aí o Tesa, um dia, conversando comigo, eu tinha mandado umas coisas minhas para ele, e ele começou a gostar. Aí, numa dessas vezes, ele perguntou, você não conhece o Miguel Sanches Neto? Eu digo, não. E não conhecia realmente naquele tempo. Ele disse, rapaz, é um cara muito bom e escreve muito sobre literatura, escreve muito bem, e você podia mandar alguma coisa para ele, eu vou lhe arranjar o endereço dele, e me deu a direção do Miguel. Eu aí comecei a entrar em contato. Está aí, esses anos todos, a gente sempre tem mantido esse contato. O último que eu diria assim, foi quando ele publicou, em 2019, o que me deixou muito surpreso, porque ele não me avisou, não, ele não avisa, não. Ele publicou uma página toda no jornal
como é o jornal lá do Rascunho. Rascunho. Aí, não sei quem me falou, eu digo, puxa, mas eu não soube disso, ele não me avisou, como é que eu vou fazer? E o Rascunho, eu estava com um problema de endereço, o Rascunho às vezes não chegava à minha casa. Aí eu liguei para um amigo meu, o Carlos Barbosa, ele disse, Carlos, você tem assinatura do Rascunho? Tenho. Eu digo, olha, segura aí um Rascunho que vem aí, porque tem um artigo, eu soube que tem um artigo do Miguel sobre minha poesia, aquele livro, uma história do Paraíso e outros poemas. Aí que eu consegui isso. Consegui através dele. É esse livro aí, A História do Paraíso. E fiquei espantado, né? Porque eu não esperava, né? Para mim, foi o último, a meu respeito, que ele escreveu publicamente. Mas antes, escreveu sobre meus sonetos de uma maneira que me deixou realmente muito emocionado, até hoje. Eu sou emocionado com aquele negócio do soneto, porque o soneto, para mim, é uma coisa muito séria. O soneto não é brincadeira, viu? O soneto é aquela coisa que dizia Manuel Bandeira, ou é Manuel Bandeira mesmo, aquela coisa de não se deve desprezar o soneto, que não é de Manuel Bandeira, é do poeta inglês. E Bandeira faz um poema a partir daí, né? O soneto qualquer coisa em poesia, para mim, é fundamental, né? Seja com verso medido, seja com verso livre. O verso livre é uma coisa que, na verdade, é muito difícil. Sim. É muito difícil. Poucas pessoas sabem fazer o verso livre. A maioria enrola, faz umas frases, joga umas frases soltas em cima do papel, quer dizer, parecendo, um dia eu falei isso, parecendo umas folhas mortas em cima do papel. Não é nada disso. É outra abertura para o fazer poético. Mas eu, na verdade, quando comecei mais segurando, né? Fazendo uma coisa mais presa. Depois eu fui me libertando. Isso, inclusive, o Ricardo diz no prefácio que ele fez para o meu livro. Aí eu fui. Eu acho que não tanto como ele diz, que eu demorei para fazer o verso livre, não demorei, não. Demorei um pouco, mas já no meu segundo livro já estava lá, ele já estava. Então, eu não tenho essa angústia formal. Eu não sei o que eu vou escrever. Esse é que é o fato. Eu realmente não sei. Às vezes fico... Um dia eu descobri um verso de Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos, em que ele diz assim, eu sentei, escrevi, não sei o quê, depois eu voltei, li e disse, fui eu que escrevi isso? Não acredito. Isso é melhor do que eu. Eu sentia isso a vida inteira. Quando eu li esse verso, eu me sentia até perdoado por certas coisas, certas veleidades, né? É isso mesmo, eu não sei. O que é que eu vou escrever amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês? Eu não tenho a menor noção disso. Escrevo coisas que eu não acredito que sejam minhas. E eu paro e ficava pensando, quando eu era mais jovem, então, eu ficava realmente preocupadíssimo. Eu nunca pensei nisso, como é que eu escrevi sobre isso? Claro que eu tinha pensado. Inconscientemente, aquilo estava se formando lá. Depois é que veio se manifestar na consciência. Então, o Miguel, para mim, inclusive, Miguel, você é o primeiro desse livro meu na lista das dedicatórias do livro. O primeiro nome é o seu, Miguel Sanches Neto, porque eu acho que você é fundamental na minha vida pessoal. Viu? Obrigado, Rui. Aí você falando quem que... tem a oportunidade de chegar a um conhecedor como você, realmente é uma coisa encantadora. É nossa alegria, então, aqui de possibilitar esse encontro, né, entre autor, leitor Quando eu ideal. vi que o Miguel ia aparecer nesse encontro, eu fiquei numa felicidade danada. Eu digo, nossa, é um prazer enorme. Há tempos que a gente não conversava assim, muito diretamente assim, então fiquei feliz por vários motivos. Primeiro, porque eu sabia
que ele era o meu leitor ideal de poesia. Para mim, quando eu comecei a ler o que ele escrevia a meu respeito, eu achei que a vida tinha valido a pena. Obrigado, Rui. Você falando que muitas vezes se surpreende com o que você escreve, lembrando o poema do Fernando Pessoa, né? Não sou eu quem descrevo, eu sou a tela, e oculta a mão colora alguém em mim, pus a alma no nexo de perdê-la, e o meu princípio floresceu, enfim. Então, é essa oculta mão que colore alguma coisa naquilo que a gente está escrevendo, né? Exatamente. Depois tem uma coisa Foi ótimo, Miguel. Jorge de Lima tem uma coisa impressionante sobre esse negócio da mão que escreve. Claro que ele era um católico, era um religioso, né? E ele coloca isso, a musa dele era mais Jesus do que qualquer outra das musas. As minhas geralmente são gregas ou brasileiras. Mas ele fala do negócio da mão que escreve, é um poema impressionante. Jorge Lima é um dos meus poetas de cabeceira, viu? Jorge Lima vai ser um dos temas, a poesia dele vai ser um dos temas de um dos nossos próximos encontros literários aqui, do nosso clube de leitura, né? Curioso, vocês dois, né, tanto o Miguel quanto o Rui, mencionaram a poesia do Jorge Lima. Também está conosco hoje, retomando aqui, prosseguindo, está conosco a poeta Delaine Brasil, nos prestigiando aqui. E antes de passar a palavra ao Ricardo, eu vou pedir para que a Sara exiba mais uma expressão aqui de diálogo, né, da poesia, né? Só um minutinho. Diga, Ricardo. Quero registrar também a presença aqui da Maria da Paixão, grande amiga nossa e companheira do poeta Rui Espinheira Filho, minha mulher. E do seu filho Mário Espinheira, que é músico também. E a Edilene Gonçalves, que é uma colega nossa do TJ, que sempre nos prestigia aqui, Lemos, e que ganhou por sorteio o meu livro naquele encontro que eu tive com os leitores. Ótimo, muito bom. Eu havia visto aqui a presença da Maria da Paixão, fiquei na dúvida se seria uma indiscrição ou não mencionar, mas que bom que você se aventurou, então, está aqui acompanhando conosco. Eu havia visto a dedicatória, né, do Rui, a especial dedicatória feita a ela, né, no livro, né? Praticamente todos os meus livros, a partir dos anos 2000 e tanto, tem ela na dedicatória. Ela e meus filhos, e meus amigos e os meus mortos, que eu tenho que homenagear sempre, né? Porque eles estão, inclusive, nessas dedicatórias que eu faço às pessoas mais importantes da minha carreira, eu termino me referindo aos que já se foram, mas que continuam presentes junto a mim, né? Me acompanhando profundamente, como dizia o grande Bandeira. Bandeira é outro dos meus poetas também, eu sou apaixonado pela poesia de Bandeira. Sim, todos nós. Eu sei. Tem que ser. Prosseguindo, vamos ouvir então agora mais um poema do Rui Espinheira Filho. De repente, ficamos muito antigos. Em teu olhar ainda é luz a lua, porém distante, sobre a antiga rua, de onde me vêm farrapos de cantigas, antigas como nós. Um desabrigo me ofende a alma,
ao pensar-te nu agora, sob a luz dura da lua, que não é outra lua, a lua antiga que do teu corpo retirava o brilho com que inundava o céu e a minha vida em vastidão de amor. Cálida lua que já não vem ao sol, como esbatida a lembrança dos teus olhos, desde quando de repente ficamos muito antigos. Nós ouvimos o poema Soneto da Lua Antiga. Soneto da Lua Antiga. Ruiz Pinheiro Filho. Isso foi musicado por Durval Burgos. Isso mesmo, isso mesmo. É um velho amigo meu. Durval, olha aí o disco. Durval deve ter, segundo ele, mais de 20 músicas feitas por ele em cima de poemas meus. Ele tem uma capacidade incrível de fazer muito bem isso, porque não é todo mundo que sabe fazer. Eu já vi muita gente querer botar música em poesia e ser um fracasso. Ele não. Durval Burgos, excelente compositor, bom cantor, como vocês viram, né? E casado com a prima carnal minha, Fafá. Espieira. E Rui, eu gostaria de acrescentar, né, que não só é difícil musicar a poesia, mas musicar o soneto mais ainda. Soneto. Esse é um soneto. Isso está no. É difícil. Ele faz isso muito bem. Está no CD Canções de Depois de Tanto, né? Esse aqui. Durval, que é esse que está com o Ricardo, né? E tem mais aqui, ó, outro CD aqui do Rui, ó. Esse sou eu lendo. Fazendo poesia. E esse aqui também, Grão. E esse aqui também, Grão, que tem participação de vários poetas, também tem aqui. Foi Valtinho Queiroz, aí foi Walter Queiroz Júnior que musicou um poema meu, Marinha. O Rui é modesto dizendo que ele não é conhecido, mas ele é amplamente conhecido. Embora ele não contribua para ficar fazendo vídeos, muita gente faz vídeos da poesia do Rui, como a gente viu aí. Eu procurei selecionar aí os melhores. Na minha opinião, essa música que a gente acabou de ouvir é a melhor música já feita sobre a sua poesia, na minha humilde opinião. Posso contar uma historinha? Você falou essa coisa de ser conhecido, aparecer, etc. Eu estava em casa, mais ou menos em 2013, mais ou menos, e aí, olhando minha correspondência, aí aparece um e-mail de um cidadão, cujo nome eu nunca tinha visto em minha vida, se apresentando. Eu sou editor da Positivo, o Marcelo Dallagnol, e tenho acompanhado sua poesia pela internet. Eu nunca botei um poema na internet. E tenho gostado muito, tenho lido e relido, tenho mostrado para várias pessoas conhecidas minhas, e todo mundo gosta. Então, me ocorreu o seguinte: a gente fazer uma antologia sua para a editora aqui, e eu convidarei uma pessoa para organizar e você orienta tudo. Agora basta você mandar seus livros para ele poder fazer o trabalho. Aí eu falei com eles assim: Marcelo, isso para mim é uma coisa quase inexistente, porque um editor entrar em contato com um poeta aqui no Perdido Nordeste para propor a ele a feitura de um livro de poemas,
Eu acho só isso já me espantou. Ela disse, não, que coisa nenhuma, você manda, faça isso que eu vou providenciar. E realmente, um ano depois saiu o livro, né? Que é Para Onde Vamos é Sempre Ontem. Que é um verso É um seu. livro que continua vendendo bem. Hoje, vendendo na Maralto. Eu estou com 3 livros na Maralto. Agora saiu um de Miguel, que eu estou doido para ver esse livro, porque esse é o tipo de livro seu que eu acho realmente imperdível, quando sua memória... é a velha história da memória. A memória entra em campo. Você tem vários livros assim, né? Inclusive aquele livro seu que saiu pela Record há muitos anos. Chove sobre a infância. Luciana fez as orelhas do livro. Chove sobre a Aquele infância. livro é e vários outros que você escreveu. Está lá presente, sua memória é outro da memória. E Rui, o Miguel acaba também de lançar a poesia reunida dele. Eu estou ansioso para ler também. Eu já comprei. O novo romance. Já está comigo a poesia reunida dele. Eu já comprei. Mandei buscar na Patuá. E o seu livro, próximo de poemas, A Invenção da Poesia e Outros Poemas, já está em pré-venda, né? Vamos até anunciar isso aqui. Está em pré-venda nesse país inteiro. Eu fiquei abismado. Eu nunca vi um trabalho tão bom quanto esse que o Grupo Record está fazendo. Olha que eu tenho vários livros publicados pelo Grupo Record, mas nunca vi uma coisa como agora. Eu fiquei espantado. Meu filho chegou, me mandou de Brasília, ele mora em Brasília, me mandou uma série de coisas que ele foi catando assim na internet, dessa pré-venda do livro. Eu fiquei espantado com isso. Está amplamente divulgada. Isso que é negócio de poeta desconhecido, não, você não é... A divulgação está boa, viu? Eu vou aproveitar o ensejo, já que vocês estão falando disso, e vou pedir para que a Sara, logo que possível, que ela encontrando o link, por favor, Sara, se você puder disponibilizar aqui no chat para os interessados do livro do Rui Espera Filho, pela Record, eu te agradeço. E prosseguindo então aqui, vamos agora, Ricardo, você que além de crítico literário e poeta, a exemplo, né, de Miguel, né, do nosso querido Miguel aqui, você também é um dos grandes especialistas na poesia, né, ruiana. Não, você assim. Tem poema meu dedicado, Ricardo e Miguel. Muito bom, muito bom. E no início deste sarau, né, eu mencionei aqui que você escreveu o prefácio, né, do novo livro do Rui. Sendo assim, a partir disso, você poderia também nos falar um pouco sobre a poesia do Rui, de um modo geral, sobre o que os leitores encontrarão ao lerem A Invenção da Poesia e Outros Poemas? Então, por favor, meu caro. Com muito prazer e muita honra, né? Primeiramente, eu queria repetir aqui que é uma honra aqui para o Sarau do Museu, uma alegria muito grande, né? Poder contar com a participação, ainda que virtual, deste grande poeta que é Rui Espera Filho, assim como com a presença virtual do poeta romancista e crítico literário Miguel Sanches Neto, né? Vocês são 2 amigos meus de longa data, cujas obras sempre me fascinaram e continuam me fascinando. Por isso, eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Falar sobre o Rui, como eu disse, uma alegria, uma honra e uma grande responsabilidade também. E já que o Miguel falou brevemente sobre como conhecer o Rui, eu também vou fazer o mesmo. Eu conheci a poesia do Rui na década de 80, quando eu sempre fui um rato de sebos, né? Adorava ir aos sebos para buscar e conhecer livros novos, e aí me deparei com um grande livro do Rui chamado Morte Secreta e Poesia Anterior. A partir dali, eu entrei em contato com a obra do Rui, e pouco tempo depois eu entrei para o Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro e acabei sendo convidado para a comissão de admissão do sindicato. Então, eu aprovava, junto com outros membros da diretoria, a entrada de novos sócios. E aí, de repente, bate na minha mão o formulário Rui Espera Filho. E aí eu falei, conheço. E eu até me espantei na época que ele morava na Avenida Jorge Amado, nunca me esqueci disso. Morava na Avenida Jorge Amado. Jorge Amado era vivo, né? E isso era vivo. E no Sudeste é uma coisa incomum, né? A gente só vê
nome de rua de escritor quando já faleceu. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu disse para todo mundo, não tem nem como não aprovar o Rui. Ele entra de tapete vermelho, né? Então foi assim que eu conheci a poesia do Rui, primeiro através do livro e depois sabendo um pouco mais sobre ele no sindicato, e acredito que foi mais ou menos também na década de 90 que nós nos conhecemos pessoalmente, quando eu comecei a pesquisar melhor sobre poesia contemporânea e principalmente a poesia baiana, e aí era incontornável, né? Ler o Rui Espinheira Filho. E o Rui é, sem dúvida, um dos maiores nomes da poesia brasileira contemporânea da segunda metade do século XX para cá. Ô, Ricardo, eu tenho a impressão de que nós nos conhecemos na casa do André Cefrin, não foi, não? Não sei, o que eu me recordo é de uma visita minha à Bahia com uma ex-namorada. Eu sei disso. Eu me lembro que a gente sentou lá no shopping e tal, tomamos um chopp. Eu não lembro exatamente, mas assim, como eu já te conhecia muito bem através dos livros, né? Através da sua poesia e desse episódio do sindicato... alguém lhe indicou porque você me localizou em Salvador. Sim, não, na verdade, como era do sindicato, eu vi o seu endereço, porque eu tinha que aprovar, né, a sua entrada e constava lá o seu endereço. Eu não me lembro se foi dali que eu busquei te conhecer, mas eu me lembro que eu acredito que ter conhecido você pessoalmente, ou naquele lançamento que você fez da poesia reunida pela Record, ou foi ali, ou foi nessa ida à Bahia que eu fiz nos anos 90. Mas o que importa realmente destacar é que, como eu disse, o Rui é um dos maiores nomes da poesia brasileira contemporânea da segunda metade do século XX para cá. Mas é um dos maiores poetas líricos da poesia brasileira de todos os tempos. Isto se deve a alguns motivos que singularizam a sua poesia. E aí eu vou tentar, nesta fala, justificar o que eu acabo de dizer. É preciso dizer, antes de mais nada, que Rui é um mestre consumado do poema de verso medido, das formas fixas, a exemplo do soneto, essa secular e contemporaneíssima forma poética. E aqui eu abro um parêntese para tentar desfazer um grande equívoco comumente repetido em torno do soneto, o qual é rotulado por alguns espíritos menos esclarecidos como sendo uma forma poética obsoleta, ultrapassada, quando, na verdade, é o contrário disso. Para tanto, eu gosto sempre de citar, justamente, as opiniões de dois grandes nomes da chamada poesia de vanguarda, Ezra Pound e Juan Brossa. Diferentemente daqueles que não souberam ler o autor de Os Cantos e absorveram apenas o imperativo make it new, né, faça o novo, Pound soube desde sempre que o make it new só existe em consonância com o make it old. Eis uma das lições fundamentais do imenso poeta e crítico norte-americano. Cito: a crítica é fruto da maturidade. Na maioria dos países, as únicas pessoas que conhecem literatura bastante para apreciar novas produções são professores e estudantes que limitam sua atenção ao antigo. É a característica do artista que ele, somente ele, seja indiferente à antiguidade ou à novidade. O inovador mais aferrado à excentricidade é a miúde o que está mais no centro da trajetória ou órbita da tradição. E seus detratores não passam de ignorantes. O artista se encontra em equilíbrio saudável, totalmente indiferente à antiguidade ou novidade, desde que a coisa satisfaça-lhe as necessidades. Fecha aspas. Isto está em A Arte da Poesia, Ensaios Escolhidos, cuja tradução é de Heloísa de Lima Dantas e de um dos grandes amigos da Bahia, o saudoso poeta, tradutor e crítico paulista José Paulo Paes, que eu sei que também é um grande mestre para o nosso Miguel. Já o poeta catalão Juan Brossa, ao discorrer sobre as formas da sestina e do soneto como, aspas, aparentemente fechadas, disse o seguinte, cito: são formas fechadas, mas o conteúdo não. É como uma espécie de jarra em que se tem que colocar líquido atual e não água parada. Isto está no livro Obra Nome, de 2004. Fechado parênteses, voltarei agora à poesia de Rui. Numa trajetória única, iniciada em plena ditadura militar, com a publicação de Eléboro, seu primeiro livro de poemas, em 1974, né, como já se disse, Rui estreou na mesma década em que se viu a eclosão da contracultura e da poesia marginal no Brasil,
ao lado das chamadas experimentações poéticas, algumas sem muita expressão, como bem disse o Miguel. No entanto, eu gostaria de lembrar que o Rui surge no cenário poético nacional na mesma época em que publicaram pela primeira vez outros nomes, poucos nomes independentes, a exemplo de Anderson Braga Horta, João Carlos Teixeira Gomes, Antônio Brasileiro, Reinaldo Valim Álvares e Carlos Lima. Mas também no mesmo período em que despontaram poetas mulheres singulares, de amplo destaque, descoladas de quaisquer grupos literários, como Eurídice Fontela, Maria da Conceição Paranhos, Dora Ferreira da Silva, Olga Savari, Denise Emer, Teresa Tenório e a nossa grande Adélia Prado. Em comum a todos esses e essas poetas, especialmente no caso de Rui, há uma fidelidade à prática da poesia lírica por excelência, reflexiva e ou amorosa. Muito se tem falado sobre a questão da memória na poesia de Rui Espieira Filho. O poeta e crítico Antônio Carlos de Brito, mais conhecido como Cacaso, disse certa vez que, cito, Rui Espieira é poeta de reminiscências e utopias, de grande poder evocativo e impregnação local. Fecha aspas. Já Ivan Junqueira afirmou, cito, sua matéria primordial é a memória. Nos termos daquela proustiana memória, proustiana aí, como Miguel bem lembrou, proustiana memória involuntária, de uma memória como l'intelligence du cœur, a inteligência do coração, a única através da qual o tempo pode ser redescoberto e dar à existência humana um sentido de plenitude absoluta. Já em O que significa pensar, o filósofo alemão Martin Heidegger, amplamente reconhecido como um dos pensadores mais originais e relevantes do século XX, nos lembra que a memória é a mãe de todas as musas, sendo Mnemosine a primeira entre as demais. Na cosmogonia grega, Mnemosine era a divindade que mantinha vivos os fatos, em razão dos perigos da finitude e do esquecimento. Ao poeta, Mnemosine concedera o dom de preservar a memória dos fatos através do seu canto. O que o Aedo cantava, portanto, tornava-se morredouro. Mas por quê? Porque ao cantar, o Rapisodo recitava suas composições ao toque da lira, e assim tocava o outro, tocava os seus ouvintes com o poder do seu canto. Não por acaso, Wordsworth afirmou que, cito, a poesia é o fluxo espontâneo de poderosos sentimentos e tem a sua origem na emoção relembrada na tranquilidade. Fecha aspas. E Otávio Paz, em sua última entrevista concedida a Guilherme Sheridan, em 1997, disse: a poesia é a memória dos povos, mas também é aquela parte secreta da alma de cada um e da alma dos povos simultaneamente, em cuja zona escura e ambígua prefigura-se o futuro. Fecha aspas. Desse modo, a poesia retorna ao pensamento do ser como lembrança. Presente em toda a obra de Rui Espieira Filho, a hesitação, tensão entre o vivido e o lembrado é o cerne da lírica do poeta baiano. Nesse sentido, sua poesia nasce dessa tensão de forças entre a mneme, recordação de algo que aparece involuntariamente na memória, e a anamnese, recordação como objeto de uma busca, a rememoração. Como um dos grandes intérpretes de Mnemosine, condição fundadora do poeta, Rui sabe que recordar significa resgatar um momento originário e cobri-lo de eternidade. E ele o faz ao compor cada um dos seus poemas. Rui não se preocupa com modismos e grupos literários. E se a poesia, ao menos desde o fim da epopeia clássica, é sobretudo a lírica, a ponto desse vocábulo se confundir com o próprio conceito de poesia, pode-se dizer que o lirismo memorialístico de Espieira Filho é poesia da mais alta qualidade, em sua essência. Para onde vamos é sempre ontem, escreveu o poeta, sabiamente em Destino e Fuga. Que o digam as inesquecíveis canções, baladas, elegias, anti-elegias, sonetos, enfim, poesia fortíssima, que dialoga com o melhor da tradição poética em língua portuguesa. Como grande poeta que é, Rui Espieira Filho possui um vasto domínio do seu instrumento. Cultiva o verso curto e longo, rimado e medido, com a mesma facilidade e felicidade
com que se expressa em versos brancos e heterométricos, muitas vezes elegíacos, dotados de rara beleza melancólica. Desde o seu livro de estreia, tem escrito poemas que de fato não saem da nossa memória. Do misterioso, instigante e primevo Os Objetos, passando por poemas de irretocável lirismo amoroso, tais como Do Amor, Canção da Moça de Dezembro, Soneto do Anjo de Maio, Campo de Eros, História, Soneto da Negra, né, dedicado à nossa Maria da Paixão, que está aí nos assistindo. Essa mulher, segundo o Soneto para Sandra, ou de elevado lirismo reflexivo, elegíaco e memorialístico, a exemplo de Tempo Perdido, né, que nós vimos o vídeo, Nesta Varanda, O Pai, Soneto do Quintal, Memória da Chuva, Antielegia de Agosto, Canção Matinal, Endereços, Celebração, além dos mais novos e não menos tocantes, Soneto do Amigo Morto e Simples Canção da Visitante. Eu gostaria de ler agora, né, para ilustrar o que eu acabo de dizer, um poema da lista que acabei de citar, o qual aborda muito bem essa questão das relações entre memória, tempo e lirismo. Chama-se Soneto do Quintal. Soneto do Quintal, para Matilde Mário, em Monte Gordo, março de 91. Ao recordar a moça, eu me comparo ao cão que vejo a interrogar a brisa. O que é mal comparar, bem mais precisa, é a mensagem de odoros que o faro decifra. E então medito sobre o claro ser desse cão e invejo essa precisa vocação de existir. E ausculto a brisa e nada nela encontro. Nada. E paro de lembrar e pensar. Há mais profícuas ocupações. Exemplo. Só olhando estar, cão, nuvens, ramos e, dormindo, um gato. E essas formigas, 3, conspícuas, vestidas a rigor, deliberando em torno de uma flor de tamarindo. A partir do início do século XXI, ao menos desde Elegia de Agosto e outros poemas, que é um livro de 2006, esplêndido, acrescentou-se a melancolia ruiana, que a cada novo livro cresce diante da morte de parentes e amigos, bem como da possibilidade de um encontro pessoal com a indesejada das gentes, conforme o famoso poema de Manuel Bandeira. Acentuou-se também paralelamente a questão da memória e da passagem do tempo em sua poesia. Nenhuma surpresa, pois, afinal, como bem disse certa vez o nosso Miguel Sanches Neto, o contrário da morte se chama memória. Reforçando esse pensamento, outro grande poeta baiano contemporâneo da geração de Rui, Florisvaldo Matos, hoje na glória de seus 90 anos, afirmou o seguinte: jamais hei de aprender a arte do esquecimento. Fecha aspas. E agora, chegando justamente aos novíssimos poemas do livro, ainda inédito, prestes a ser lançado, né, Invenção da Poesia e outros poemas, este que é, se não me engano, o 20º livro de poemas do autor, eu destacaria, a princípio, o Soneto do Puro Silêncio, o qual retoma uma das obsessões temáticas da poesia de Rui, ainda que indiretamente. Cito: puro silêncio, assim tão doce quanto aquela vida que foi antes da hora. A menina morta, branca, neste vestido branco, neste caixão tão branco que me dói nos olhos, há tantos anos. Esse poema se chama A Menina e o Anjo, de A Cidade e os Sonhos. E também foi relembrada esta menina em 2015, no poema Canção da Menina Morta, pertencente ao livro Noite Alta e Outros Poemas. Esse outro poema, Rui diz assim: ali a menina à porta da igreja, no esquife branco, para que eu a veja e jamais a esqueça, e ali está tão branca, na branca saudade da vida, ante os meus 10 anos de idade. Fecha aspas. E agora, neste A Invenção da Poesia, recriada num poema chamado Outro Poema da Menina Morta, o Rui diz: dela já falei algumas vezes, estava ali, pequenina, branca, num caixãozinho branco, à porta da igreja branca, sob o toque triste do sino. E eu, que ia passando, o menino, e ela partiu em sua aragem, e o menino em sua própria viagem, foi há uns 70 anos, e ainda aqui vai o menino sob o badalar do sino, que ressoa cada vez mais forte, plangendo o mistério, agora já sem nenhum mistério, da morte.
Morte, melancolia e tristeza, temas que atravessam fortemente toda a poesia de Rui Spieira Filho, desde o início da sua carreira. Talvez tenham se originado a partir desse episódio dramático ocorrido, como se viu, na infância do autor, que parece ter ficado marcado para sempre. E esses temas, nos últimos anos, vêm se intensificando na obra de Rui. Inicialmente, como eu disse, Elegia de Agosto e outros poemas, mas principalmente contar do livro Sob o Céu de Samarcanda, de 2009. Posteriormente, com a publicação de A Casa dos Nove Pinheiros, 2012, Noite Alta e outros poemas, de 2015, Milênios e outros poemas, de 2016, Babilônia e outros poemas, de 2017, Uma História do Paraíso e outros poemas, de 2019, o tópico da morte na poesia de Spieira Filho, além de estar ligado à morte alheia, dos amigos, dos irmãos, passou a contemplar também cada vez mais a morte do próprio poeta, numa espiral crescente, livro após livro. Nada se compara, porém, a esta nova coletânea, esta que está a ser lançada. Aqui o poeta baiano assume de vez a sua própria condição de finitude e a lamenta, melancolicamente, em diversas peças, num movimento que o aproxima da fase final de autores como Drummond, João Cabral, Ferreira Goulart e Ivan Junqueira. É uma linhagem, assim, esplêndida. E como no caso desses poetas, o resultado, literariamente, é de altíssima fatura. O resultado do Rui. Que o diga alguns notáveis poemas, né? A exemplo de como nos versos de Homero, que o Rui leu mais cedo, Soneto da Tarde Obscura, Memento Mori, A Casa, Soneto do Vento, Enquanto Tarda o Abismo, Uma Canção de Saudades, Soneto dos que se foram, ou dois dos belíssimos tercetos finais deste Soneto da Tarde Obscura. Cito: vozes e sombras do que foi vivido, e agora é só lamento do perdido, de quando tudo era tão doce e leve, e hoje anoitece como um rio sofrido, em que se banha a frágil mão que escreve os sonhos de quem vai partir em breve. Mas Rui sabe que, aspas, afinal somos todos feitos do mesmo pó de estrelas. Isso está no poema Iguais, desse novo livro. E que mais importante do que aceitar a inevitabilidade da morte é dirigir-se a ela e aprender a recebê-la. E agora eu vou citar um trechinho do Soneto das Lições, deste novo livro. Não sabemos qual seja a tua natureza e o que, afinal, aguarda-nos. Amor? Desesperança? Quantas auroras em nós incendiaste? Quantos ocasos frios tu nos enviaste? Fui aos poucos buscando te entender. E hoje, sim, bem consigo compreender. E te agradeço porque me ensinaste tantas maneiras belas de morrer. Fecha aspas. Há um outro aspecto neste novo livro, mais especificamente relacionado ao exercício de poemas narrativos interlocutórios, escritos em versos sem rima e irregulares quanto à métrica, que constitui, aí, a meu ver, né, uma inovação no tocante às obras anteriores de Spieira Filho. Quando eu falei lá atrás do verso livre, né, o Rui diz que desde o segundo livro ele já experimenta o verso livre. É verdade, embora no primeiro livro, né, a meu ver, Rui, há mais polimetria do que verso livre. Mas eu acho que é um crescente. A cada livro que vem passando, você experimenta mais o poema narrativo e também o exercício dos versos livres. Nesse sentido que eu entendi como algo inovador, porque você vem ampliando bastante o uso desses recursos, né? Tanto que nesse livro que vai sair, há uma profusão de poemas que contam histórias, reais ou não, à maneira do procedimento estilístico criado por Drummond, chamado pelo poeta itabirano de verso-prosa. Esses textos escritos, em sua maioria sem rimas e em versos livres, começam a aparecer na obra de Rui a partir do paradigmático O Pai. Eu digo assim, de forma mais intensa, né? Embora esteja presente lá desde o seu segundo livro, o leitor percebe mais claramente, a meu ver, a partir do poema O Pai, poema narrativo reflexivo, o qual foi publicado pela primeira vez no livro A Canção de Beatriz e Outros Poemas, em 1990. Até então havia o uso da polimetria, presente na poesia do autor desde a sua obra de estreia, né, como eu disse, em versos rimados ou brancos. Com a edição de Elegia de Agosto e outros poemas, o uso do verso-librismo passou a se intensificar ainda mais, prosseguindo crescentemente até chegar à expressiva quantidade de poemas desta nova coletânea, que será lançada,
quase 2 dezenas, a exemplo de Carneirinhos, 77, Viagens, Magos, Iluminações, O Passarinho, Roais, Sonhos e do extraordinário poema As Anotações sobre Almas Ilustres. Este o mais longo texto da presente obra, dividido em 26 partes, escrito em apenas 2 dias, encerra este livro homenageando o cachorro Quincas Borba. Olha aí uma das suas paixões, Lemos. O cachorro Quincas Borba e a cadela Baleia. Ambos, segundo Rui, personagens da mais alta literatura brasileira e dotados de espírito brilhante e comoventes. O Quincas Borba, do livro respectivo de Machado de Assis, e a cachorra Baleia, que está em Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E aí, por fim, eu lembro que a poesia ruiana, ao contrário do que pensa boa parte dos leitores e da crítica, não é absolutamente destituída de valores políticos e sociais. Nesse sentido, sugiro urgentemente a leitura de 7 incontornáveis poemas na obra do Rui. Púrpura e Diamância, que é do seu primeiro livro, então, que mostra que o Rui realmente já nasce grande desde o primeiro livro. A Canção de Beatriz, que é um poema extraordinário, assim, de uma conotação social incrível, onde o Rui dá voz a uma prostituta, e foi escrito a partir de uma reportagem que ele, como jornalista, na época fez. E ainda outros poemas como Que Pensa um Defensor de Canudos enquanto aguarda a sua vez de ser degolado pelos soldados da República. Esse poema também maravilhoso está em Elegia de Agosto. Além dos 4 poemas destes dias obscuros, série até então inédita, escrita no auge da pandemia e divulgada pela primeira vez nessa obra. O Rui leu aqui um deles, que, como a gente já percebeu, marcam os seus 80 anos recém-completados e os quase 50 anos de carreira, como a gente enfatizou no início. Mas eu gostaria de concluir a minha fala ressaltando o fato de que Rui Spieira Filho é fundamentalmente um poeta do sonho e da utopia, como vimos no belíssimo poema declamado em vídeo por José Inácio Vieira de Mello. Porque, não obstante, escreva poemas melancólicos e fale muito da morte, Rui, e agora vou citar versos do novo livro, traça histórias encantadas e inventa suaves caminhos por encostas encarpadas. Sim, luta no peito, luta vasta como a vida, que sem este denso esforço estaria logo perdida. Isso está em Soneto Cordial. Enfim, Rui faz poesia com coração, daí o adjetivo cordial. Não por acaso, a palavra mais repetida neste livro é justamente a palavra sonho, pois, cito, o mundo em que vivemos é o mundo dos sonhos. E o poeta sabe que, cito, quando falta iluminação, ressurgem as estrelas. E aí eu gostaria de encerrar dizendo o poema Canção Matinal, esta obra-prima que muito me honra, pois está dedicado a mim pelo próprio poeta que o escreveu. É um poema que me emociona sempre e que agora divido com aqueles que ainda não o conhecem e também com aqueles que o conhecem e não cansam jamais de lê-lo ou repeti-lo. Canção Matinal. Acorda bem cedo o homem da casa de Telhavã e abre janela e porta como se abrisse amanhã. E eis que a vida não é mais nem triste, nem só, nem vã. É doce, cheira a goiaba e brilha como romã orvalhada. E ele caminha, o homem, com passos de lã, para em nada perturbar a quietude da manhã. Já não há mágoas de perdas, nem angústias de amanhã, pois a alma que há na calma entre a goiaba e a romã é a própria alma do homem da casa de Telhavã, que declara a noite morta e acende em si a manhã. Muito obrigado. Esse poema também está musicado por Durval Burgos, né? Sim. É uma bela música também. É verdade. Mas eu não podia fechar sem falar esse poema, eu amo de paixão. Essa história de Proust aí que o Miguel puxou é interessante porque eu realmente sou proustiano e passei uma época não só
no meu proustianismo natural, como proustianismo do próprio Proust, lendo e lendo com muito cuidado e relendo Proust. Quando eu fui a Paris em 2012, aí eu fui ao Père Lachaise com minha mulher, com Maria da Paixão, e lá ela me fotografou sentado no túmulo de Proust. Eu estou daqui olhando na parede da sala o meu retrato sentado no túmulo de Proust, que realmente foi um escritor que me pegou mesmo, Marcel Proust. Não é brincadeira, não. É grande romance. Tá narrado isso, está tratado nisso no poema teu, Uma Visita em Abril, que você começa com: não enviarei a você a foto em que estou sentado no túmulo de Marcel Proust. Exatamente. Queria parabenizar o Ricardo pelo belo ensaio que ele leu aqui para a gente, uma bela viagem pela poesia do Rui Pinheiro Filho. Parabenizar mais uma vez todos que estão envolvidos aí nesse projeto e dar os meus parabéns para o querido Rui Pinheiro Filho e pedir autorização para me ausentar, porque eu ainda estou na firma, ainda estou na e eu tenho que me ausentar aqui, que estão fechando todas as portas aqui. E desejar para todos vocês aí um resto de evento muito bom. Muito obrigado aí pela acolhida. Nós que agradecemos, Miguel. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Muito grato, Miguel, por sua presença. Para falar sobre a sua obra. Se Deus quiser, vamos lhes convidar. Um abraço para vocês. Bom final de evento aí. Grande abraço. Nós estamos realmente nos aproximando dos momentos finais, mas ainda queremos aqui compartilhar mais o último vídeo, né? Com mais um poema do Rui Pinheiro Filho. Pediria para que a Sara colocasse, por favor. Temos aqui o diálogo da poesia do Rui com um poema visual, né? Então, esse casamento aqui entre a palavra e a imagem, a escrita e a imagem. Você já conhecia esses vídeos, Rui, que nós exibimos? Já conhecia? Não. Olha só. Se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai ver muita coisa. Tem muita coisa sua. Tá certo. Muita coisa. Eu queria pedir, só antes do Rui encerrar, eu queria ler um poema que eu acho uma das maiores obras-primas da literatura em língua portuguesa, não só no Brasil, mas em língua portuguesa. Para mim, um dos maiores poemas de amor já escritos. Posso ler, Lemos, aqui? Ricardo, então, para que nós finalizemos então com a leitura da poesia do Rui, a sua leitura e depois a leitura do próprio Rui, né, do último poema que ele lerá, eu só vou então aqui informar que são várias as manifestações aqui de carinho, de afeto, de apreço pelo evento de hoje, pela poesia do Rui. Eu gostaria de ler as várias manifestações, mas eu vou destacar uma delas aqui apenas, né? A Edilene Pereira aqui menciona, por exemplo, aqui, gente, eu estou emocionada pelo evento, mas também porque hoje minha mãe está ouvindo comigo e disse que amou a poesia musicada, né? O poema que foi cantado, né? Musicado, né? E ela tem 83 anos, né? E está enviando um abraço para todos nós aqui, então compartilhando isso aqui com vocês, né?
a apreciação, né, desse encontro, né, da palavra na poética com a música. Queria registrar também a presença da diretora do museu aqui conosco, a Cileia Santa Rosa Macieira. Ela está aqui conosco, acompanhou aqui o evento aqui conosco, né? E quero agradecer, então, aqui a presença de cada um de vocês, da nossa audiência, de todos vocês que nos acompanharam aqui até este momento. E vamos, então, nos encaminhando para a finalização do evento. Temos poucos minutos, então vamos ouvir a poesia ainda do Rui na voz do Ricardo Vieira Lima, e depois vamos ouvir o próprio Rui dizendo mais um de seus poemas para que a gente finalize o encontro de hoje. Muito obrigado, Lemos. O poema se chama Campo de Eros. Amor, esta palavra assim de uma lua no peito e tudo mais se esfuma. E testemunho, eis que amor deixou ferida cada coisa que tocou. E tudo dele fala, a mesa, a cama, como abrasa este hálito de chama, o bar, cadeiras, livros e paredes vivem, revivem, de fomes e sedes, a corpos saciados. Tudo fala, tudo conta, só a boca é que se cala. Amor, do instinto pássaro, o voo prossegue inexorável. Mas perdoo eu essa lâmina que me escalavra, revolve em mim em sua funda lavra. Amor, restos de amor, gestos quebrados, enganos, mais amor, olhos magoados, e fúria, e canto, e riso, e dança, e dor, e a quimera, e amor, 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 por toda parte, trucidado e em flor. Antes de você, Rui, eu não vou me furtar, todos tiveram o privilégio, o prazer de ler sua poesia. Eu selecionei um poema muito curtinho aqui, de A Invenção da Poesia. E antes de você, então, vou cometer esse pecadilho aqui de participar, então, lendo também. Encontro. Ele pensa que nunca mais se encontrarão. Sim, mas nele ela tem vivido por muito tempo, que no final terá sido todo o tempo de uma vida. E também nela ele sabe ter vivido longamente. Enfim, mesmo nas coisas falhadas, duas existências cumpridas. Portanto, tolice pensar que nunca mais se encontrarão, porque, enfim, já se encontraram por todo o tempo de cada um. E se é assim por toda a vida, não poderá haver jamais, nunca mais. Beleza. Esse é um dos novos, né? Isso mesmo. Sim. Então, agora podemos ouvir você, Rui, para que nos despeçamos em alto estilo. Interessante é que o Ricardo lê um trecho deste que eu vou ler aqui agora, que é o soneto cordial. É um soneto, inclusive, meio raro, porque é um soneto de 15 sílabas. Né? Caramba! Que é pouco encontrável por aí. Verso bárbaro. Soneto cordial. No sono, como em vigília, duramente ele trabalha, seja em valsas com a musa, seja em campos de batalha. Duvida como um qualquer, adulto, velho, criança, porém no mais fundo da alma cultiva a sua esperança. Na pele do papel branco, traça histórias encantadas e inventa suaves caminhos por encostas escarpadas. Sim, luta no peito, luta vasta como a vida, que sem este denso esforço estaria logo perdida. Vai de doce cordeirinho a tiranossauro louco, e vivendo a interrogá-lo só percebo muito pouco. Talvez nem mesmo perceba desse pouco coisa alguma. Em seus rumos nos perdemos, são mais veredas de bruma. Assim é, mas sempre nobre, sempre amante coração,
que só ao relembrar teu nome fulgura de solidão. Beleza. Não foi coincidência, não, Rui. O poema é excelente, por isso que eu citei e você também escolheu. Mas eu escolhi isso rapidamente na hora, né? Porque quando eu vi, eu peguei assim alguns, eu digo, vai ser uma meia dúzia, então foi isso. Eu peguei uma meia dúzia e imprimi. Eu tenho certeza que os leitores estão ansiosos para ler seu livro. Eu espero que compareçam à leitura. Com certeza. Você é um poeta amado em todos os cantos do Brasil. Você tem muitos fãs. Espero que você tenha razão. Pode ter certeza. Meus caros, então, olha, é uma alegria ter possibilitado, ter proporcionado esse encontro aqui de reflexão, de poesia, de beleza e de partilha de afetos. Agradeço a audiência de todos, agradecemos muitíssimo ao poeta Rui Espinheira Filho, agradecemos a presença do Miguel Sanches Neto, Ricardo Vieira Lima conosco aqui, sempre providenciando esses extraordinários encontros. Então, que prossigamos juntos e que voltemos a nos reencontrar, Rui, seja lendo a sua poesia, seja pessoalmente ou em outros eventos como esse. Somos muito gratos. Certo. Eu também faço minhas as palavras do Lemos, Rui. E já era um sonho antigo te trazer para esse evento. E como a gente iria falar nesse mês sobre a questão da memória, né, do Dia da Memória do Poder Judiciário, eu pensei logo que essa pauta veio, não posso trazer senão o Rui Espinheira Filho, que é o poeta da memória, como esse epíteto realmente indica, e você o justifica muito bem, né? Você disse que a poesia é memória, realmente é, e há poetas, os grandes poetas trabalham esses temas, né? Passagem do tempo, amor, morte, mas eu acho que você conseguiu criar aspectos mais abrangentes sobre esse tipo de tema. Por isso que você ganhou esse epíteto realmente justificado. E agradeço a sua presença, agradeço a audiência toda, agradeço a nossa diretora, Ana Paula Delgado, Cileia, que está presente aqui, e vários amigos, escritores, poetas. Uma boa noite para todos. E, Rui, agora você pode se despedir. A alegria é minha mesmo, muita, de ter recebido esse convite. E é uma honra, né? Porque é um momento em que podemos falar com empolgação e com conhecimento de uma coisa chamada poesia. Então, isso para mim é inesquecível. Então, muito obrigado. Para nós também, Rui. E esse evento foi gravado, será editado e estará na nuvem, né, no YouTube, permanentemente, para quem quiser conhecer mais sobre você e sua obra. Disponível aqui para pesquisadores, leitores. Isso é muito bom, né? Isso é um trabalho precioso. Muito grato, meu caro. Muito grato a todos e uma boa noite. Boa noite, Rui, Ricardo. Um abraço afetuoso a cada um de vocês. Até a próxima.